Muito bem. Então, esse aqui é o nosso segundo encontro, tá? Nós vamos ter 4 encontros, tá certo? Então, como eu tô com uma dificuldadezinha na quinta-feira com o horário, tá começando muito tarde, na verdade eu tô tendo aula até mais tarde, tá? Desde já eu queria dizer para vocês que na semana que vem a gente vai seguir esse horário aí de terça e sexta, tá bom? Que aí dá pra gente começar mais cedo, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem na terça também que seja de 4 às 6, por mim sem problemas, tá bom? Para vocês é melhor de 4 às 6 do que de 4 e meia às 6 e meia. Eu acho que de 4 às 6 é legal, porque quem gosta de jantar cedo, né? Não fica com fome. O que é que vocês acham? Querem de 4 às 6 ou preferem de 4 e meia às 6 e meia? 4 às 18 também, pronto. Gabriel falou, tudo bem para Hilary e Manuel também, esse horário? De 4 de 16, pronto. Então a gente fecha nesse horário, tá? Então hoje 16 às 18, aí terça-feira 16 às 18, e aí a gente não vai ter aula na quinta, se ensina na sexta de novo, de 16 às 18, tá bom? Porque para mim eu consigo nesse horário, né? Na quinta-feira não tem como, não consigo esse horário porque eu estou em aula, certo? Aí só conseguiria muito tarde, então não fica legal. Muito bem. Na aula de terça-feira, a gente começou a falar sobre algoritmos, né? E eu falei alguns exemplos, né? Então a gente viu que existem três. A gente viu o que é algoritmo, né? Que é aquele conjunto de sequência de passos para a gente chegar no objetivo. Tem que ser seguido. A gente viu que os algoritmos eles vão desde a descrição narrativa, né? Que é mais próximo ao ser humano, passando pelo fluxograma e indo até o pseudocódigo, né, que já é próximo, bem próximo à linguagem de programação, certo? E a gente discutiu, mostrei exemplos sobre isso, né? Vocês interagiram e tal, e aí a gente, no final da aula a gente começou a ver o Scratch, né? Que é um aplicativo que permite que você monte algoritmos e já rode ele em tempo real ali, fazendo animações, fazendo games, enfim, fazendo uma série de situações aí que vocês tiverem pretendendo, né? Então ele consegue que você gere um algoritmo e já veja o algoritmo funcionando ali em tempo real, tá bom? E aí eu queria que vocês me dissessem como é que foi a experiência de vocês com o Scratch. Manuel, tu chegou a dar uma olhada no Scratch? Teve tempo, não? Sei que o Gabriel e a Hillary postaram lá. Pronto, aí você... Eu quase desisti, Hillary falou. Hillary ainda falou comigo ali no WhatsApp. Então, aí eu vou colocar aqui, tá? Mas outras pessoas, além do Gabriel e da Hillary, colocaram uma atividade lá, né? Mas a gente vai começar a ver só a dos dois. Se mais alguém que postou entrar, a gente também dá uma olhada, tá bom? Então eu vou aqui para atividade, vou apresentar aqui a tela para que vocês possam acompanhar também. E aí vocês podem falar, tá certo? Quem for, né, o que estiver passando aqui. Estão vendo aí minha tela? Então, tá aparecendo para vocês aí de boa? Sim, sim. Pronto. Eu vou começar com a Hillary, tá bom? Você fala que mandou o primeiro, aí depois eu vou pro Gabriel e você manda alguém chegar. Aqui eu tenho que mandou, né? Hillary, Gabriel, Emanuel e também tem o Pedro, certo? Os outros aqui estão com atividade pendente. Mas vamos começar com a Hillary. Boa tarde, minha gente. Então, antes de iniciar a minha apresentação, né, eu gostaria de falar alguns algoritmos que foram utilizados para que toda a apresentação acontecesse. E, primeiramente, eu quero falar que eu comecei utilizando esta bandeirinha, né, porque é através dela que eu posso colocar todas as outras funções. E depois dela eu coloquei
a função sempre, que você vai encontrar aqui em controles, que é o que eu quero que a minha personagem sempre venha repetir, né? A minha personagem que eu escolhi, ela tem movimento. Eu vou assistir comentando, tá, Hilary? Tem algum problema? Eu vou pausando. Tá dando eco. Pronto, quando eu colocar o play lá, é o meu microfone. Eu vou desligar o microfone, Tá bom. senão vai dar eco. Então vamos lá. Ó, esse início aqui. Essa bandeirinha que você falou, né, que ele inicia, que é justamente o início do algoritmo, tá bom? Então, para o Scratch, tá bom? Cada ferramenta vai ter uma forma diferente de representar isso. No algoritmo, é a palavra início, né? Que vai, se for no fluxograma, é uma bolinha, certo? E aqui no Scratch é uma bandeira verde, indicando que ali é o início de tudo, certo? Uma coisa que eu vi que você falou aqui foi que você disse assim, eu comecei usando a função sempre. A gente vai ver hoje que tem uma diferença, tá? Isso aqui não é uma função, e sim uma estrutura de repetição, ok? Então, existem algumas estruturas de repetição que a gente utiliza para fazer as nossas operações, tá certo? E aí, uma delas, que eles chamam aqui, é essa sempre, tá? Mas eu vou mostrar aqui que o nome dela na linguagem de programação vai mudar um pouquinho, tá bom? Mas é uma estrutura de repetição. O que é uma estrutura de repetição? É essa estrutura que você vai utilizar para que alguma coisa se repita, ou que ela aconteça várias vezes, em vez de uma vez só. Certo? Vamos continuar. Então, eu podia usar o próxima fantasia para que ela pudesse se movimentar. Mas para isso, né, eu tive que colocar também um tempo de espera, porque se não tivesse tempo de espera, ela estaria se movimentando muito rápido. Aí eu coloquei de 1,5 segundos. Depois disso, eu utilizei um outro algoritmo que foi para fala. Aí, para que ela pudesse falar e para que vocês também pudessem ler, eu coloquei um tempo de 2 segundos, porque se eu colocasse. Aí você falou aqui, né, que utilizou aquele comando, tá? No caso aqui, ó, isso tudo que você está fazendo é um algoritmo só, tá bom? Então você não usou um outro algoritmo, você usou um outro comando, uma outra instrução, tá certo? Porque isso aqui, ó, é tudo uma coisa só, tá? Faz parte do seu algoritmo. Então você usou uma outra instrução, um outro comando para que ele fizesse. E eu achei interessante essa sua sacada de observar que as animações estavam muito rápidas, né? E você precisou usar um comando para desacelerar isso. Muito bacana, tá, Hila? Vou voltar aqui. 0,2 segundos, você não tem nem tempo de ler, né? Então, eu utilizei esse e comecei a seguir a mesma sequência para que tudo pudesse acontecer. E depois eu utilizei esta outra função que você também encontra em eventos, para que quando eu passasse para o próximo cenário, ela não aparecesse, né? Ela se escondesse. E assim sucessivamente. Eu não. Uma coisa que o Scratch tem diferente de outras aplicações é essa questão dos cenários, né? Bem-vindo, Emanuel. Essa questão dos cenários, que aí dá para você justamente fazer joguinhos, fazer cena, né, fazer diálogos, uma série de outras coisas aí, tá? É um recurso que agrega aí e te dá mais opções ainda do que se fosse um aplicativo mais simples, tá bom? Vamos continuar. Não fiz nada diferente, eu sempre segui essa sequência. E quando eu queria fazer alguma coisa que está sempre bem explicadinho, em movimento, em aparência, que está sempre tudo bem explícito. E agora eu vou começar a minha apresentação e eu espero que vocês gostem.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, viu? Foi isso. Muito bom, Hilary. Quer falar alguma coisa? Quer dar algum depoimento aí? Qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade foi em tudo. Em Tudo. tudo foi a maior. Minha maior dificuldade foi em tudo. Quem ficou me auxiliando, assim, para passar de cena, que eu estava assim, muita dificuldade para passar de cena. Quem me Sim. auxiliou foi o Emanuel, que a gente fez, né? Uhum. Aí ele estava olhando, ele até participou da minha apresentação. Na hora que eu comecei a gravar, ele estava lá, de olho em tudo que eu estava fazendo. Aí, mas eu senti muita dificuldade. Mas deu tudo certo no final, né? E esse Uhum. negocinho aí, simples, 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 foi a tarde todinha para fazer, viu? E foi simples. Aí a gente pega e para pensar. Imagina se fosse um jogo, uma história completa, cheia de cenas, né? Ou se não um filme mesmo, o tanto que demora, né? O tanto de meses que passa para poder fazer, porque foi só isso aí, só isso. E foi o dia Uhum. todinho praticamente. Mas foi muito boa a experiência, viu? Eu nunca imaginei que ia estar fazendo isso, né? Mas foi muito boa mesmo a experiência. Eu Que bom. agradeço muito a Manuel, viu? Porque a gente fez praticamente juntos. Ele estava ali sempre me auxiliando. Muito bacana. Parabéns. Pessoal, essa foi a primeira experiência que vocês tiveram com algo, né, de produzir algo e já colocar para funcionar, tá? Eu procurei escolher uma das ferramentas mais fáceis que eu conheço, né, que trabalha com essa parte de programação introdutória, que é o Scratch, tá bom? E eu acho que a grande questão é essa, é que é, apesar do esforço que vocês tiveram, vocês já conseguiram produzir algo, mesmo que fosse simples, né? Mas você já vê o resultado, tá bom? Eu só queria fazer um comentário. Quando a Hillary clica naquela bandeirinha, se isso fosse um, um ambiente de desenvolvimento formal, antes de ele executar o programa, né? O que é executar o programa? Ele lê o algoritmo e vê se está tudo correto, né? Tanto em termos de sintaxe como semântica. É feito uma gramática, tá, pessoal? Se tiver faltando um elemento, ele dá erro, né? Ele não roda, tá? Então, ele faz essa verificação, que dependendo da linguagem de programação, a gente chama de compilação, se for uma linguagem compilada, ou interpretação, se for uma linguagem interpretada. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele verifica o algoritmo, ele verifica o código que você escreveu, de canto a canto. Se tiver tudo ok, aí ele roda o programa, né? Ele executa o programa, certo? Quem aqui já teve a experiência de finalizar um game, um jogo, de zerar um jogo? Quem aqui já teve essa experiência? Gabriel, né? Gabriel, quando você zera um jogo, o que que aparece depois de você finalizar o jogo? Aparece o nome de uma, duas, três pessoas. De quantas pessoas você lembra que aparece o nome ali no final de um jogo? Centenas, né? Pessoal, então um jogo, tá? Por mais simples que seja, eu falo simples assim na jogabilidade, né? Ou talvez na aparência, mas ele é muito complexo, né? O Manuel tá lembrando, lembrou do Mario, né? Mario Bros. Mas assim, pessoal, é muito complexo, tá? Como vocês observaram, vai entrar a questão de posição, certo? Entra a questão da mudança de cenário, né? De no momento certo, do tempo, né, que o personagem vai estar se movimentando. Então são tantas variáveis que você tem que controlar ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, tem jogos, né, atuais, por exemplo, que você coloca um programador só para escrever o algoritmo e programar o balançar das folhas das árvores. Pessoal, só um minuto aqui, que estão me ligando aqui no celular, pode ser algo importante, tá? Só um segundo.
Desculpa aí, pessoal, que era urgente, precisei atender, tá? Voltando aqui. Então, assim, você imagina o que é você pegar uma pessoa num jogo só para controlar o balançar das folhas da árvore quando o vento passa, né? Ou o mar, né? Porque veja que isso é um detalhe do jogo, tá bom? Mas tem uma pessoa para controlar, por exemplo, aquela animação ali do mar, da água do mar, talvez, certo? Então, uma pessoa, né, para cada aspecto desse. Você imaginar a complexidade, que não é isso, tá bom? Então, a gente está falando aí de sistemas, de aplicativos, enfim, que tem milhões de linhas de código, certo? De linhas daquela dali, sabe? Aí o seu, Hillary, teve ali 15 linhas, não foi mais ou menos? Agora imagine ter milhões de linhas e elas todas funcionarem de maneira ordenada, né? Imagina isso, né? Falando milhões, tá certo? Eu fiz um programa no mestrado que ele tinha um pouco mais de 7.000 linhas de instruções, né? E demorei, porque eu estava sozinho também, né? Demorei mais de 6 meses para fazer o programa. Imagina a complexidade, né? E é uma coisa assim, se você comparar, né, com uma coisa que tem milhões de linhas, não foi nada. Mas, vocês imaginam, para vocês terem ciência, tá? Porque quando eu falei assim, o desafio da computação em 2005, talvez na semana passada, talvez você fique se imaginando, a complexidade das coisas, pessoal, é muito grande, tá? Quando a gente fala em termos computacionais, tá bom? Bem, vou passar aqui ao próximo. Vamos ver o do Gabriel agora. Vou colocar aqui a tela. Eu não, Explica pra gente, Gabriel. Faltou o código aí, não foi? Pra gente não analisar. é porque assim, no começo eu tava fazendo certo, tava gravando a tela certinho e tal, mas depois eu achei que não era pra fazer isso, que era pra deixar só a parte do vídeo. Aí eu cortei, na dúvida, eu cortei e deixei essa parte só. Tá, explica pra gente aí um pouquinho, então. O primeiro eu achei ruim a parte de desenhar os personagens, fazer mudanças. Que eu acho que é no terceiro frame que o cavaleiro muda. Para mudar os detalhes dele, eu achei bem complicado pelo telefone. Quando ele levanta a espada. Tá aí. Porque teve vezes que, enquanto eu tava fazendo, dava um branco geral no site e bugava tudo. Eu tinha que recomeçar. Já na linha 30. Aí eu desisti e fiz um bem basiquinho. Diga uma coisa, você lembrou de fazer a conta? Porque quando você faz a conta, aí ele grava o que você faz. Se você entra sem Não, fazer a conta, aí ele não grava, não. Se errar, você tem que começar do zero, né? Eu tava fazendo tudo certinho, usando checkpoints, copiando até o, a imagem dele. Eu já usava antes um sistema de programação para fazer vídeos assim. Aí nesse foi o que tive mais dificuldade, foi o que eu senti, Uhum. por causa É dessa parte de porque, fazer mudanças no personagem, isso, é porque, Gabriel, pelo esse telefone. daqui, ele é um aplicativo que você envolve noções de programação, né? Não tem outras ferramentas que você zero de programação. Mas essa daqui você já tem, né? Essa questão da programação e isso tudo traz uma complexidade também no uso da ferramenta, tá? Mas aí, então você teve dificuldade na mudança da fantasia, né? Que ele fala a fantasia 1 para 2, né? Aquela parte lá onde ele vai levantar a espada e baixar. Mas ficou bacana, tá? Sim, Se eu pudesse, foi se eu pudesse ver o código. justamente, Pode falar. justamente essa parte, porque quando eu estava levantando a espada dele, ficava tudo branco de uma vez. O site bugava tudo, desde o cenário até o personagem.
Aí eu tinha que recomeçar tudo de uma vez. Aí Você eu começar. não sabia o que estava acontecendo, eu me abusei logo e fiz uma coisa bem besta. Eu percebi que você teve a preocupação de colocar até um risquinho ali no rato no final, né? Indicando que ele tinha Foi, para mostrar o corte morrido. ali, ele morreu. Isso, bacana. Pessoal, programação, né? A execução de um programa, principalmente quando ele está assim, né? Em termos de na fase de desenvolvimento, ela requer muito do hardware que você está utilizando, tá bom? Então, assim, não é de se estranhar isso, né? Que você tem um problema em fazer pelo celular, tá bom? Porque, assim, imagina, se um computador, ele às vezes já fica lento, né? Já fica pesado para ele rodar um programa, imagine um celular que é um hardware mais simples, tá certo? A gente está usando o celular, digamos assim, que é mais por falta de opção, né? Mas a ideia mesmo aí seria usar um computador, que aí teria um poder de processamento melhor e daria menos esses problemas de travamento, né? De alguma coisa ou outra, certo? Isso, e também a Hilary está comentando algo interessante, né? E vocês também estão começando agora, talvez foi a primeira vez que usar a ferramenta, né? E a gente, então, está começando agora, mas a prática, vocês vão ver que com o tempo, né, essas coisas vão ficar muito mais fáceis, certo? Olha, o seu deu 39 linhas, não foi, Hilary? Que eu vi ali só o pedacinho ali que vocês tinham colocado, mas tinha Tinha mais, mais, é porque se fosse é, mostrar tudo, o vídeo ia ficar muito longo. E ali foi só para a primeira cena que aconteceu. Aí cada cena tem uma quantidade de linha diferente, né? sim, Porque tem a questão do andar, tem a questão do subir a mão e descer, porque essa personagem que eu escolhi, ela já tinha fantasia, né? Porque aí diz que tem fantasia, não é isso? Que a uhum, fantasia dela era para eu, no caso, usei duas pessoas, a mesma pessoa, só que duas pessoas diferentes. A mesma pessoa, duas pessoas diferentes. Acho que vocês entenderam, né? Aí uma podia andar, aí eu tive que utilizar um outro código, né? Dizendo que eu gostaria que ela repetisse a partir do andar, que foi da segunda cena. E na primeira cena eu também utilizei a fantasia do personagem, que era de subir e descer a mão. Aí cada cena tinha um algoritmo diferente, com códigos, é isso que o senhor fala? Cada um linha é um comando, é um comando. comando, isso, E pronto, e cada comando. Era cada cena um algoritmo diferente com cada comando. No uhum. geral, deu 39 linhas que eu contei aqui. Já foi, já bem Foi grandinho, bastante já. coisa, por isso que eu disse. Aham. Isso aí foi simples e foi muito complexo. Imagine um jogo, um filme, né, de desenho animado, principalmente. Imagine o tempo que leva para Pois poder é, o fazer. tempo e a quantidade de pessoas, né? É, Como eu fui falado aqui no chat, né? Num jogo desse, é centenas de pessoas ali envolvidas, né? Cada uma fazendo uma coisinha diferente. Vamos adiante. Então, obrigado, Gabriel. Vamos aqui para o próximo. É o Emanuel, tá por aqui, né? Vamos ver o do Manuel agora. Vou botar a tela aqui. Lá vai. Boa tarde. Esse é o trabalho que o professor Cassiano pediu sobre algoritmos. E antes de começar a apresentar como eu fiz, eu vou explicar o processo. Eu comecei usando esses blocos amarelos, que são os eventos. Aí, nesse caso aqui, a bandeira verde é para ser iniciado, que depois eu vou clicar aqui em cima e vai iniciar todo o roteiro. Também usei os comandos de passos, para ele não andar muito rápido, sair correndo e acabar sumindo do quadrado. Aí tive que usar também os de espere, para ele não ir muito rápido, né? Também tem as coordenadas, que é o local onde ele tem que parar, o som e o diálogo que ele tem que falar.
Aí eu fui fazendo isso com todos os diálogos e cenários, e para cada roteiro, para cada cenário que tem que passar, cada diálogo e cada som, tem uma tecla no teclado, uma letra que representa. Aí, no caso, quando eu apresento o ele fala alguma coisa, ou ele anda, ou ele pula de cenário, ele desaparece, e assim vai. Aí agora eu vou começar a apresentar para mostrar como ficou. E foi isso. Emanuel, aí foi a extinção dos dinossauros, foi? Você quis representar? Certo. Ficou muito bom, tá? Várias cenas, né? Eu percebi aqui também no código, só dá para ver uma parte, né? Mas eu acho que também o senhor deve ter tido bem mais linhas do que isso aqui, tá? O seu algoritmo, né? E eu É, é percebi. porque Pode falar. é porque em cada quadrado desse que fica embaixo com os personagens, fica o código deles e também fica guardado no palco, na bola, no dinossauro vermelho. A gente vai guardando separadamente. Exato. Então, ficou muito bom. Eu percebi que você fez uma historinha bem completa mesmo, né? Feito a Hillary e o resultado ficou muito bacana, com sons, né? E tudo que você pôde colocar aí, tá? Parabéns aí. Bem bacana aí o seu resultado. Quer falar alguma coisa? Teve alguma dificuldade em específico? Só achei mais difícil para mudar de cenário mesmo, porque quando mudava, os personagens também mudavam de lugar. E tinha que ficar escondido para quando a bola e o outro dinossauro já estavam nesse cenário, só que estavam escondidos. Aí quando eu passava pro outro, eles apareciam. Achei meio difícil só isso mesmo. Uhum. É verdade. Quando tem essa mudança de cenário, os personagens eles permanecem, mudam de posição, e você tem que sair reordenando, né? E colocando as coisas no lugar correto. Muito bom. Também tem Também tem mais um aqui que é o do Pedro, mas era bom ver ele com ele aqui, né? Se ele entrar, a gente vê, tá, pessoal? Por enquanto não vou mostrar, não. Vou deixar só esses três mesmo. Que aí tem um quarto que foi o Pedro, mas aí eu vou deixar, tá? Muito bem, pessoal. Parabéns aí, tá? Então, deixa eu colocar aqui no Scratch, que eu quero falar hoje de uma coisa aqui. E aí eu vou usar aqui o Scratch como um exemplo inicial, tá? Depois a gente vai ter outras coisas, viu? Deixa eu mostrar aqui. Só um segundo. Aparecendo para vocês aí? Tá, tá. Tá, pronto. Ó, pessoal, então,
continuando aqui a nossa temática, né, de algoritmos e lógica de programação, uma coisa fundamental são essas estruturas de decisão e repetição, tá? E que vocês utilizaram aí no Scratch, talvez mesmo sem compreender muito bem, mas vocês perceberam que elas eram necessárias para que vocês conseguissem fazer o que pretendiam, tá? Então, vamos ver como é que essas estruturas ajudam a gente a fazer algoritmos mais complexos, né? Feito o que vocês utilizaram, e sem essas estruturas aí, vocês não teriam conseguido chegar ao resultado que vocês chegaram, tá? A primeira estrutura que eu queria mostrar é essa estrutura condicional, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, certo? Essa questão do se, ok? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas lá na planilha eletrônica, quando a gente estudava lá no primeiro ano, existia uma danada de uma função que o nome dela era se. Lembra dessa função? E eu falei sobre ela lá nas aulas, né? E eu mostrava essa função por último, porque ela já envolve esse raciocínio lógico, né? Vocês lembram dessa função se, quando a gente trabalha com planilhas eletrônicas? Isso, né? Então, ela é uma função, tá? Que é do mundo aí da lógica de programação, tá? Como vocês podem ver, qualquer programa, ele precisa ter esse suporte de avaliar para tomar decisões. Então, se acontecer isso, faça aquilo. Se não, faça aquilo, tá? Faça outra coisa, tá? É o famoso se, então, certo? Se não, ok? Então, aqui, ó, no Scratch, deixa eu colocar aqui a tela. Queria mostrar para vocês que no Scratch você tem essa estrutura aí, certo? Rapidinho aqui, eu vou mudar de tela. Ó, pessoal, vocês estão vendo aqui, aí tem movimento, né, aparência, sons, né, eventos e tem controle, certo? Aqui em controle, aí você tem, ó, tem a função se, né, essa estrutura aqui, ó. Se acontece isso, né, então, se determinada situação for satisfeita, faça. Se não, faça outra coisa, certo? Então, em que situações, por exemplo, vocês acham que poderiam utilizar essa estrutura da condição aí no algoritmo que vocês fizeram aí lá no Scratch? Eu esqueci quem foi que falou na aula passada, que foi sobre o atravessar a rua, né? Se o carro passar... Não, como foi o Deus que falou? Esqueci. Se o carro passar para tal lugar, aí você passa. Eu acho que é mais ou menos assim. Só que não era desse jeito, não, que ele falou. Como foi que ele falou mesmo, professor? Ele falou assim, tem que olhar para os dois lados. Se vier carro, não atravessa. Se não, atravessa. Ah, foi mesmo, foi desse jeito. Não é? Mas é nessa condição aí. Vou pegar esse exemplo que a Hillary levantou. Vocês imaginam como isso é imprescindível para que esse algoritmo do atravessar a rua funcione? Pergunta é, dá para executar o algoritmo atravessar a rua sem usar essa condicional se? Sim ou não? Vamos pensar, tá? Ó, o exemplo da aula passada, algoritmo de atravessar a rua,
foi falar, acho que quem falou foi o Everton, se não me engano. Ele disse assim, ó, para atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Se vier carro, não atravesse. Se não, atravesse. Aí eu estou perguntando, é possível executar esse algoritmo de atravessar a rua de um lado para o outro, sem usar o se, a função condicional se? Eu acho que tem sim, só que vai ser muito mais complicado, né? Tem um outro comando aí que você pode colocar uma letra para poder passar de cena. Eu esqueci o nome do comando, tá aí em controle também. E você pode apertar, tipo, eu coloco, aperto na letra A, por exemplo, aí eu posso mudar de tela, eu posso fazer com que meu personagem se esconda, eu posso fazer com que meu personagem fale alguma coisa ou ande. Mas aí eu vou utilizar muito mais comando, né? Agora acho que com esse fica muito mais rápido. No caso, você iria precisar, Hillary, sempre de uma intervenção humana, né? Para se você fosse fazer isso, eu vou colocar uma tecla, eu mesmo vou olhar, como se fosse um jogo, né? Que tivesse vindo carros, e aí você tivesse um tempo para passar de um lado para o outro. Então você, ao ver visualmente, né, que naquele espaço ali não tinha carro, você iria apertar uma tecla, certo? Mas como você faria isso de modo automático, sem a função se, né? Você ia ter que ter alguma função de controle, de qualquer forma. Vocês estão compreendendo? Então, existem situações que a utilização dessa avaliação é praticamente imprescindível, tá? Que é o inglês chamado de if-else, né? Em português é o se ou se não, certo? Então, se acontecer essa situação, faça isso. Se não, faça aquilo, né? Eu dou aquele exemplo lá da média, né? Se o aluno tira a nota maior do que 6, está aprovado. Se não, o que acontece com o aluno? O que acontece com um aluno que não tira nota? Recuperação. Exatamente. Certo? Então, o sim e o se não, em determinados tipos de algoritmo, eles são imprescindíveis. Certo? São circunstâncias e aí ele está em recuperação. Aí eu posso fazer um outro se. Dado que ele está em recuperação, se o aluno tiver com nota menor do que 3, ele é reprovado. Se não, ele faz recuperação, né? Porque a recuperação você tem que ter uma nota mínima para poder fazer a final, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você pode utilizar vários SIS para avaliar várias circunstâncias diferentes. Vocês estão compreendendo? Então, aqui, ó, no Scratch, eu poderia utilizar mais de um se fosse o caso, tá? Para avaliar duas ou mais circunstâncias, certo? Se não, certo? Se, então, se não, tá bom? Se acontecer isso, então faça aquilo. Se não, faça aquela outra coisa. Tá dando para entender, pessoal? A, a, a condicional se. Então, isso é muito importante, pessoal. Ó, pensa lá, vamos pensar agora em eletrônica, tá certo? Vamos pensar em eletrônica lá. Então, pensa, por exemplo, se eu quero acender uma lâmpada, o que eu preciso avaliar? Se eu quero acender uma lâmpada, agora vamos contextualizar lá na frente, já pensando no projeto aqui. Luminosidade do local. Então, eu vou ter um sensor. Ó, vamos pensar, Gabriel, como a função se ela é imprescindível para isso, tá bom? Eu tenho um sensor que está medindo, por exemplo, a quantidade de lumens que está naquele ambiente, ok? Todo mundo sabe o que é lumens, pessoal? Vocês sabem o que é lumens ou eu estou falando algo assim estranho para vocês? Para quem não sabe, tá? Lumens
Isso, ele vai medir, é a unidade que vai medir quanto de luz tem no local, certo? Quanto mais lumens uma lâmpada emite, mais o brilho dela é intenso. Quanto menos lumens, menos ela brilha, né? Mais fica escuro, tá certo? Então, por exemplo, você tem aí as lâmpadas da sua casa. Quando você for comprar uma lâmpada, ela tem um monte de informação lá, mas qual é a informação mais útil para você? Você tem que olhar lá na caixa dela a quantidade de lumens que ela emite, tá certo? Não é a quantidade de watts, não é a potência, não é nada. É a quantidade. E tem escrito lá na caixa da lâmpada, tá certo? Depois, se tiver uma lâmpada na sua casa, pegue ela e veja. Quantos lumens essa lâmpada emite? Quanto mais lumens ela emitir, mais brilho, mais iluminação ela fará, certo? Mas no nosso exemplo, a gente está querendo saber o seguinte: então eu tenho um ambiente e eu quero acender uma lâmpada, certo? Então eu tenho um sensor que está medindo a quantidade de lumens do ambiente. Vamos supor que você queira acender a lâmpada quando o sol se pôr, certo? Então o que você vai fazer? Você vai dizer, quando no ambiente tiver menos do que, sei lá, 500 lúmenes, se o sensor detectar 500 lúmenes, acenda a lâmpada. Se não, deixa ela apagada. Vocês estão entendendo como a condicional ela é importante num algoritmo para acender uma lâmpada automaticamente, certo? Então o sensor está lá medindo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está medindo, tá bom? No momento que, aí dependendo do horário do dia, o sol ele vai se pondo e a luminosidade que vai chegando à Terra vai ficando cada vez mais fraca. Vai chegar no momento do dia, né, ali perto do pôr do sol, que a luz do sol vai ficar tão fraca que esse sensor vai detectar que está chegando poucos lumens ali. Então ele vai dizer, a partir do que foi programado, né, dessa quantidade, por exemplo, se for 500 lumens, quando ele detectar menos do que isso, ele vai fazer o se não, e vai então acender a lâmpada lá, conforme foi programado, né? Isso, carrinho segue linha, um dos jeitos mais fáceis de ter isso na prática. Então, assim, tem muitos exemplos que a gente poderia dar, certo? Então, por exemplo, se o carro encontrou algum obstáculo, mude de direção. Se não, continue indo em frente, certo? Então, existem aí inúmeras aplicações aí para essa condicional se, tá? Que aqui no Scratch está representado por esses blocos aqui, ó. Se então, né? Se não, tá bom? E é muito importante, pessoal, porque ao mesmo tempo que a gente estuda algoritmo, a gente tá, por isso que o nome desse curso aqui que a gente está tendo é algoritmos e lógica de programação, porque um não vive sem o outro, tá bom? Então, essa lógica da programação, do se se não, ela é fundamental para você fazer bons algoritmos, certo? Então, por exemplo, esse exemplo aí que o Gabriel deu do carrinho, esse que eu dei da lâmpada, praticamente você não conseguiria fazer isso sem utilizar a condicional se. Tá claro, pessoal? Tá claro isso? Tem alguma pergunta sobre o se? Eu preciso que fique bem claro, tá? Isso aqui, porque a gente vai utilizar isso, eu preciso que vocês realmente estejam compreendendo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou voltar lá para o slide, vou tirar aqui um pouco do Scratch, vou voltar para o slide, para a gente poder conversar mais um pouco, e depois a gente volta para o Scratch de novo, tá? Aqui no slide está a definição matemática do que o algoritmo faz quando ele encontra uma condicional, certo? Se L, então A, se não B. Fim do se, tá vendo? Então o se, ele tem o início e ele tem o fim, tá bom? Então, enquanto ele estiver avaliando a condição, ele vai ficar aqui nessa estrutura, e aí terminou aqui, chegou o fim, é que ele vai passar adiante, tá bom? Então ele vai avaliar aqui a condição, e ele vai fazer
a ação A, ou o comando A, a instrução A, como queiram chamar. Se isso aqui não for satisfeito, tipo assim, né? Se o que você colocou lá, se o aluno, né, ele não tirou nota maior do que 6, então ele vai fazer B, que é informar que o aluno está em recuperação, por exemplo. Então ele sempre vai avaliar alguma coisa para fazer uma coisa, senão ele vai fazer outra, tá? Agora uma pergunta. Se você não... Ó, eu utilizando se você não escreve no algoritmo o senão, o que o computador vai fazer caso o que ele está avaliando não seja satisfeito? A situação que eu estou dizendo é o seguinte: você está escrevendo o algoritmo, certo? Mas você só colocou lá o se, a parte do que ele vai fazer se. Mas você não colocou o se não. Ou por preguiça, ou porque você esqueceu, enfim, por alguma razão. O que vai acontecer provavelmente com o seu algoritmo? E aí? Você fez o se, mas não colocou o se não. Vai bugar, vai fazer nada. Na verdade, ele pode acontecer as duas coisas, tá? Ele pode bugar, ou ele pode fazer nada. Ou ele pode funcionar caso ele não entre na questão do se não. Certo? Você colocou, se o aluno tirar mais do que 6, está aprovado. Aí todos os alunos tiraram mais do que 6. Pronto. Ele não vai bugar e ele vai executar, tá bom? Mas, caso encontre pelo menos um caso, pode ser 1 milhão de casos. Se um caso tiver um aluno que tirou abaixo de 6, aí ele vai bugar. Ele vai dar erro, né? Ele vai acontecer qualquer coisa indesejada lá e não vai funcionar a contento. Certo? O si, pessoal, ele é usado em todos, assim, praticamente em qualquer programa que você tem em mente. Ó, o que acontece se você está num carro e você está andando no carro e passa muito tempo sem abastecer o carro? Passa muito tempo sem abastecer o carro. O que acontece? O que acontece antes que alguém fale assim, antes de acabar o combustível, tá? O que acontece, Gabriel, antes dele parar de andar? Ele não para de andar assim. Ele esfria, né? Esfria demais. Aí vai ser muito ruim para ligar o carro. Vai ter que dar uma aquecida aí para poder ele ligar, eu acho. Peraí, deixa eu reformular a pergunta. Ó, vamos supor que tu vai viajar, fazer uma viagem muito longa. Tá bom, Hilary? Tu vai viajar para longe. Tá? Não precisa ser motorista para poder compreender isso aqui. Certo? Mas vamos lá. Tu vai sair daqui de Maragogi e tu vai viajar, sei lá pro Rio de Janeiro, de carro, tá bom? É longe pra caramba, né? Aí você vai no posto de Maragogi e abastece o carro, deixa ele lá cheio. E aí você começa a viagem, né? Pega a BR lá e você não abastece mais o carro. Naturalmente, o carro ele vai consumindo combustível para poder andar, correto? Né? Correto, mas como a viagem é muito longa, você vai ter que parar várias vezes no caminho para abastecer, senão o carro vai parar. Isso, o Porque ele carro só vai parar. funciona com a gasolina, né? Ele tem que gastar o combustível para andar. Tem que Positivo. acontecer a queima. Positivo. Mas o que é que o carro faz antes de ele parar completamente? Ele está Ele ficando sem avisa. combustível. Ele Isso, avisa. isso, é isso que eu queria que vocês lembrassem. O carro, ele avisa, pessoal. Ele aparece uma luz de alerta lá no painel, né, para o motorista. Vocês já viram isso acontecer? Já andaram no carro e viram Já a luz? assim, ele avisa antes de chegar no zero, né? Quando está faltando meio ou faltando um ponto para poder acabar a gasolina, ele já liga o alerta avisando que tem que abastecer o carro. E ainda coloca a quilometragem, né, que você pode andar. Lá sempre tem, né, 15 quilômetros, 12 quilômetros, para que você não fique no caminho, né? Perfeito. Então, o que é isso senão uma condicional ali, tá? Então, o que acontece, pessoal?
no seu carro existe um algoritmo que tem uma função se lá que controla isso, certo? Lá no tanque do combustível tem uma boia, um sensor, e quando o carro vai funcionando, esse combustível ele vai, né, diminuindo e a boia vai abaixando. O sensor está aqui. Se ele chegar aqui, ó, se a boia baixar até esse ponto, acenda a luz. Senão, a luz fica apagada, certo? Ou seja, se a boia não chegou até aqui, a luz está apagada. Se ela chegou, acenda a luz lá, informando, alertando ao motorista que ele precisa parar no próximo posto para abastecer, senão vai acabar o combustível e vai ficar na rua. Vocês entenderam? Tá? Eu quero mostrar para vocês como essa questão do se ela é universal, tá? Ela está no carro, ela está em todo lugar, tá bom? A televisão está ligada. Se você apertar no botão power, ela desliga. Se não, ela permanece ligada. Tá certo? Então, eu poderia dar aqui milhares de exemplos do cotidiano mostrando que qualquer coisa que a gente faz praticamente tem uma estrutura de repetição ali, de uma condicional se que está ajudando aquilo ali a funcionar. Beleza? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? E aqui, ó, eu dei um exemplo. Se x é menor do que y, então faça z, por exemplo. Se não, né, faça outra coisa. Ok? Se y é menor ou igual a z, lembra disso aqui, né? Menor ou igual da matemática, a x, então z. Se não, certo? Faça outra coisa. Ok? Então, eu avalio aqui, ó, por exemplo, se quem é o menor número, né? Se x ou se y, quem é menor, quem é igual, e eu posso determinar, por exemplo, alguma ação a partir disso. Ok? Vamos para frente. Ó, esse aqui é um pseudocódigo falando sobre a questão da média que eu já falei várias vezes, né? Pessoal, vamos tentar entender essa estrutura aqui. Primeira linha, tem o que aí na primeira linha? Primeira linha é o que, pessoal? Vamos tentar entender junto? O que representa essa informação da primeira linha aí? Vocês estão vendo o PPT, né? Pode falar, sem medo de ser feliz. O que representa essa primeira linha aí? Depois de exemplo, 2 pontos. O nome do algoritmo. Perfeito, Manuel. Então, a primeira coisa que eu tenho que dar é batizar o algoritmo, ele tem que ter um nome. Certo? Então, é o nome lá do seu algoritmo que virá a ser no futuro o nome do seu programa. Certo? Exatamente. Aí depois, pessoal, na segunda linha, eu tenho o quê? Estão aparecendo alguns elementos aí diferentes, tá? Mas a gente precisa agora compreender cada um desses elementos. Na segunda linha, depois do nome do algoritmo, que é algoritmo Recook, aí eu tenho outras informações na segunda linha. O que quer dizer? Variante. Esse var é de variável. Isso, Manuel. Manuel tá aí, salvando a pátria. Ó, variável, tá? Pessoal, uma variável, ela pode assumir diversos formatos, tá certo? Uma variável, ela pode ser, por exemplo, um nome, ou ela pode ser um número, certo? E ela pode ter vários outros formatos, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, var nome, 2 pontos, caractere, eu estou dizendo que eu tenho uma variável, nome, do tipo caractere.
certo? Todo mundo sabe o que é um tipo caractere? Caractere é aquele tipo de dado, pessoal, que você tem, que é um formato que pode ser uma letra ou um símbolo, ok? Então, caractere é que você pode digitar, escrever, não é número, tá? Então, ali, você pode colocar, no tipo caractere, você pode colocar uma letra ou várias letras, um nome, né? Um símbolo, tá bom? Então se eu quero escrever o seu nome, provavelmente o seu nome será do tipo caractere. Estão compreendendo? Então, o computador, ele precisa saber qual é o tipo da variável que você está declarando. Olha, eu estou falando já em linguagem, falando já numa linguagem de programador, tá? Então, quando você declara a variável, declarar é dizer ao computador que você vai estar trabalhando com as variáveis tal, tal e tal, e que elas são do tipo tal, tal e tal. Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Tá? É muito importante isso, é o comecinho, tá? Mas os algoritmos funcionam na base de variáveis, tá bom? Lembra, eu falei na aula passada, entrada, processamento e saída. Então, essa entrada de dados, como é que o computador vai saber quais dados que você está colocando se você não informou para ele quais eram as variáveis que você quer gravar e qual é o tipo delas, certo? Essas variáveis aí, ó, aí tem assim, aí depois do ponto e vírgula tem N1, N2 e média, dois pontos real. Quantas variáveis eu tenho aqui, pessoal, nessa linha 2? Quantas variáveis eu declarei? Vamos ver se estão pegando a ideia da coisa. Quantas variáveis estão declaradas na linha 2? Na linha 2, quantas variáveis estão declaradas aí, no meu algoritmo Recup? 4 variáveis. Muito bom, Gabriel e Manuel. Ó, primeira variável, qual é? Qual é a primeira variável? Como se chama a primeira variável? Nome. Perfeito. Como se chama a segunda variável? N1. Como se chama a terceira? N2. E como se chama a quarta e última? Média. Perfeito. Então, percebam que o tipo da variável N1, N2 e média é o tipo real, tá? Tipo real, ok? Pessoal, tipo real não tem nada a ver com a moeda nossa real não, tá bom? Vamos voltar lá para a matemática, pessoal. Ó, quando eu falo em algoritmo e lógica de programação, eu estou falando em você escrever matematicamente algo que o computador compreenda, tá? A linguagem de programação é justamente você escrever o seu algoritmo numa língua compreensível para o computador. Tá claro isso? Então, quando eu falo em linguagem de programação, nada mais é do que você fazer um algoritmo e escrevê-lo num formato que o computador compreenda. Por exemplo, vocês me compreendem aqui agora porque eu falo português e vocês também falam português. Então, eu estou falando num idioma que vocês conseguem compreender, correto? Caso, né, se não, né, se eu falo português, vocês me compreendem. Se não, a gente ia ter uma dificuldade seríssima aqui de comunicação e vocês não iriam me compreender. Tá bom? Bem, então se o tipo da variável ser real não tem nada a ver com a nossa moeda financeira, o que diabos é esse real aí no tipo da variável N1, N2 e média? Quem sabe? Real é o quê? Esse tipo real é o quê? Eu já expliquei o que era o tipo caractere, né? Que são letras ou símbolos. Símbolos quais seriam? Tipo arroba, jogo da velha, interrogação, ponto, enfim.
Mas esse outro tipo aí, real, seria o quê? De onde vem esse real? Quem arrisca? Fica à vontade, tá, pessoal? Fica à vontade, vamos participar. O acontecimento que está acontecendo agora, pensa matematicamente, Hilary, certo? O computador, ele só entende matemática, tá bom? Ele não tem condição de saber o que está acontecendo agora, o que aconteceu, ele não tem como, certo? Isso, então é um tipo de valor. O Manuel está sendo mais específico. Ó. Seria um tipo que recebe valores numéricos. Isso, mas não está tão preciso ainda, Manuel. Ele realmente é um tipo que recebe valor numérico, mas que tipo de valor numérico? Aí vamos para a matemática. A matemática nos ajuda a entender, certo? Vamos lá. Quando você estudou matemática, aí, acho que quando você entrou no primeiro ano, aí o professor de matemática disse, ó, existem números que são negativos. Não foi? E aí ele disse assim, ó, pessoal, os números positivos e o zero são números naturais. Você lembra disso? Você lembra do seu professor de matemática falando isso para você pela primeira vez e você dando aquele no cérebro, né? Porque até então a sua cabeça era que os números começavam no zero e iam infinito, né? Mas aí chega lá teu professor diz assim, não, eu tenho números menores do que zero. Por exemplo, a temperatura pode ser menor do que zero. E agora? Aí ele fala assim, então existem números inteiros, que são números que variam de menos infinito a zero e de zero a infinito, né? Ou seja, os números inteiros, eles pegam todos os números naturais, que são aqueles de zero adiante, né? E pegam todos os números que são menores do que zero, incluindo o zero. Não é verdade? Então, existem números inteiros. Então, aqui, pessoal, ó, no nosso algoritmo, existe um tipo de variável que o nome dela é int. E quando vocês verem um tipo int, é um tipo inteiro. Ou seja, é um número que pode ser negativo ou positivo, mas ele não pode ser, como o Manuel colocou, uma fração. Ou seja, é só número inteiro, como diz. Ele não é um número fracionado. Ele pode ser menos 10, menos 2, 5, 17, 990 mil. São números inteiros, tá bom? Então, esse número aí, ele para o computador é do tipo int ou tipo inteiro. Beleza? Beleza? Aí depois o teu professor de matemática, ele falou o seguinte, ó, pessoal, e não para por aí, né? Depois dos números inteiros, tem qual conjunto de números? Depois dos inteiros, pessoal. Aí tem qual? Vamos ver se vocês estão bons. Vamos relembrar, pessoal, a aula de, né? Porque não existe informática sem matemática, tá bom? Aí você, quando você estudava lá, né? Aí você diz assim, mas para que diabos eu vou precisar saber disso? Uma das explicações é para saber programar. Você precisa entender. A Hillary está dizendo, ó, números racionais, né? Que os números racionais são aqueles números que podem ser representados por uma fração matemática, certo? Porém, os números racionais, eles são limitados, né? O número racional, ele tem um símbolo Q, né? Lembra? Na matemática, os inteiros é I, né? Os inteiros são Z e os racionais são Q, certo? São números. Mas aí, pessoal, para o computador, ainda não é interessante, porque nem todo número é racional. Por exemplo, e vários números que não são racionais. E aí o professor disse, beleza, então você tem os números inteiros, perdão, os números naturais, que é o N, o inteiro, que é o Z, né?
Você tem depois os números racionais, que é o representado pela letra Q, e depois tem qual dos racionais? Depois dos racionais, não, antes dos irracionais, você tem os números reais, ok? É natural, inteiro, racionais e os reais. Aí é esse real que é ali, tá bom? Os números reais são números que você pode ter representando, por exemplo, uma dízima infinita. Por exemplo, ó, raiz de 2. A raiz de 2, ela dá uma dízima infinita. Esse número é um número real. Ele não é um número racional. O racional é um número que ele pode ser representado por uma fração. E a raiz de 2 não consegue ser representada por uma fração, por exemplo. Então, qualquer raiz de número, por exemplo, que não seja uma raiz exata, é um número real. Ok? Mas você vê, ó, o que eu quero mostrar para vocês é como a informática ela é dependente da matemática. Vocês estão percebendo isso? Como a informática depende da matemática para poder ela existir, tá? Então, uma coisa, pessoal, aí eu volto àquela pergunta da primeira aula que eu fiz, né? Uma coisa é você usar a informática para fins de entretenimento. Você está ali no YouTube assistindo, você está ali jogando, né? Mas quando você começa a produzir conteúdo, quando você começa a criar, aí você precisa realmente entender a informática como ciência e você percebe o quanto de matemática ela tem. Ok? Então, quando aqui no slide ó, eu coloco que o tipo média é real, significa que eu posso ter uma média, ele vai suportar gravar na memória dele uma média que possa ser representada por uma dízima infinita. Ele vai conseguir guardar esse número, tá? Se eu coloco, por exemplo, que média, N1, N2 e média são números do tipo inteiro, pessoal, ele não vai aceitar, por exemplo, uma média decimal, tá certo? Uma média de, tirou 7,5, não aceita, porque inteiro é só número inteiro, né? Então, ou é 6, ou é 7, ou é 8, ou é 9. Tá claro isso? Então, é muito importante você declarar o tipo da variável correta. Pessoa, e eu posso colocar, então, tudo real? Poder você pode, pessoal, mas quando você diz ao computador que N1, N2 e média é do tipo real, ele vai precisar alocar mais memória para guardar essa informação. Então, você tem que realmente criar a variável e colocar o tipo dela realmente de acordo com a sua necessidade. Porque, como eu falei, né, se você colocar tudo do maior tipo, então o programa vai ficar grande demais, certo? Porque você está pegando espaço desnecessário para que ele funcione. Pessoal, até aqui está tudo tranquilo. Eu estou tentando ser bem didático, tá? Estou voltando lá para a matemática, para a gente poder entender essa questão dos tipos de variáveis, tá certo? Para que vocês possam compreender o código, o pseudocódigo ali do algoritmo que eu estou colocando. Mas, assim, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre o que é variável e os tipos que eu estou mostrando aí? Tá tranquilo? Beleza, tá? Depois eu vou voltar a falar sobre tipos de variável, tá? Mas eu realmente que vocês compreendam pelo menos esse trecho aqui, nesse algoritmo que eu coloquei aqui na apresentação. Muito bem. Aí depois eu tenho a palavra início, que esse início aí é como se fosse aquela bandeirinha verde lá do Scratch, tá certo? Indicando que a partir dali você vai colocar os comandos, né, as instruções em sequência para que o seu algoritmo ele funcione. Isso, a dúvida só surge na prática. Ó, então tem assim,
Início. Escreva, entre com o nome do aluno, leia nome, escreva, entre com a primeira nota do aluno, leia N1, escreva, entre com a segunda nota do aluno, leia N2. Isso aqui, pessoal, é o que vai acontecer no cálculo da média. Então, a média, ela vai ser dada pela soma das duas notas dividido por 2. Lembra que eu falei, né? Expressão numérica. Primeiro você vai fazer o que está entre parênteses, a soma, e depois você vai dividir por 2. Tá certo? É igualzinho na matemática, tá? Quem está entre os parênteses tem precedência, né? Perante os outros, certo? Aí que foi que eu coloquei aqui agora, ó. Se média é maior ou igual a 7, então ele vai fazer o quê? Ele vai escrever o nome da pessoa, ó, que você informou lá no início, o nome do aluno, e vai colocar está aprovado. Se não, ou seja, se a média dele não for maior ou igual a 7, se não, ele vai escrever nome da pessoa está de recuperação. Fim do se e o fim do algoritmo. Conseguiram compreender o algoritmo aí? No pseudocódigo? Pessoal, do pseudocódigo para o código é um estalar de dedos. Certo? Pergunta, vocês conseguiram compreender direitinho aí? Beleza, então vou seguir, tá? Então aqui você tem a estrutura de decisão que eu falei, né? Você pode avaliar mais de uma coisa. Se então, faça isso. Se não, você abre outro se e avalia uma outra condição. Se não, você faz uma... Então aqui eu estou avaliando 3 coisas, tá? Uma, outra ou outra, certo? Então essas condições aí, elas são as condições que eu posso utilizar para avaliar mais de um item, se for o caso. Porque o se, você vai avaliar 2 situações, né? Se acontece alguma coisa, faça isso, se não, faça outra coisa. Mas e se você tiver 3 ou mais coisas para avaliar? Aí você faz essa estrutura aí encadeada como eu estou mostrando, tá? Então você tem um sim, um se não, um sim, um se não, e aí você vai tendo todas essas condições a serem satisfeitas ou não. Beleza? Então, dei um exemplo aí de uma situação que eu preciso utilizar mais de um se para poder avaliar algo. Vocês conseguem imaginar alguma coisa aí? Conseguem imaginar alguma coisa? Alguma situação onde eu preciso utilizar 2 se da forma que está aí para avaliar alguma coisa? No carrinho, fala aí, Gabriel, como é que tu precisaria avaliar isso no carrinho? Pode falar ou escrever, se quiser. Se tiver objeto na frente, ele para. Vai, continua, o que mais? E faz a varredura para um lado. A esse lado pode ser direita ou esquerda, né? Então você pode fazer um outro se avaliando a direita e depois um outro se avaliando a esquerda para poder... Começou a chover forte aqui, pessoal. Para poder ele conseguir, tá? Ok, ó. Então você aí vai precisar de mais um se
do que tá? Deixa eu sair daqui e vou para um lugar que já menos barulhento. Me dê um minuto aí, por favor. Pronto, pessoal, vamos lá. Então, ó, você fez aí várias situações, né? Então ele faz a varredura para um lado, ele verifica se é objeto do outro, e se ainda tiver, dá ré. Muito bom. Então aí você precisa de 3 Cs, né? Pelo que eu tô vendo aí, certo? Porque você vai avaliar se tem. É um se para avaliar se tem objeto na frente, certo? Um outro se para avaliar esquerda, um para avaliar direita e um se não para ele dar ré, certo? Então, aí um excelente exemplo aí para que a gente, né, de um exemplo que a gente precisa realmente utilizar vários cis. Beleza? Pessoal, vocês entenderam esse exemplo que o Gabriel deu aí do carrinho? Obrigado, Gabriel. Excelente exemplo, viu? Vocês entenderam? Né? Então, por que eu preciso de vários cis? Porque eu preciso avaliar várias situações. Eu preciso primeiro avaliar se tem objeto na frente, se tem objeto na esquerda, na direita, e se tiver tudo, né, entupido, aí eu tenho que voltar, certo? Então, um si só nunca daria conta de você, a não ser que eu avaliasse assim, se fosse um si só. Tem objeto na frente? Não. Ou não, continuo. Se não, dou ré. Aí eu não viraria para a direita nunca, certo? Ficaria andando ou para cá, né? O carrinho com mais de um si, aí isso vai me permitir o quê? Direita ou esquerda, vai depender aí do que tiver lá no seu algoritmo. Beleza? Seguimos. Aqui tem um exercício, tá? Que eu vou deixar para vocês, que eu vou colocar lá no Classroom, para que vocês possam fazer aí, para ver se vocês conseguem mostrar o algoritmo, tá? E aí eu quero mostrar aqui a estrutura de controle de escolha, certo? Então aqui lá no Scratch você também tem essa estrutura de controle, tá? Essa estrutura de controle, pessoal, ela existe para que você não precise utilizar tantos cis assim, tá? Então, você vai utilizar essa estrutura aqui, ó, que é o caso 0, caso 1, caso 2 e o caso contrário, por exemplo, para poder avaliar N situações diferentes, tá? Então, essa situação ela é útil no caso onde você tenha muitos cis, certo? Muitos cis, e aí ao invés de estar escrevendo tanto se ali que pode complicar, né? Pode embaralhar, embananar tudo, você pode utilizar essa estrutura de seleção aqui para poder organizar melhor, certo? Então, escolha aí. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, ó, você pode utilizar no menu, certo? Então, se a pessoa digitar A, faça isso. Se a pessoa digitou B, faça aquilo. Se a pessoa digitou C, faça aquilo, certo? Então, você poderia fazer isso com si? Poderia, mas aí ficaria muito complexo, tá? Principalmente quando você tem muitas opções. A partir do momento que você vai tendo mais de 3 estruturas para avaliar, aí é melhor você verificar se não é melhor utilizar essa estrutura aqui, certo? Do que o si que a gente estava vendo, tá? Porque essa condicional aqui, pessoal, ó, isso aqui, ó, quando você começa a utilizar um monte disso, vai ficando difícil até de compreender o que você está fazendo, porque fica muito se aninhado, né? E aí
essa aqui é uma alternativa para quando você tenha que avaliar muitas situações diferentes e organizar melhor o código, tá certo? Que é o escolha. Beleza, pessoal? Então, basicamente, quando é que eu vou utilizar o escolha? É quando você observar que vai ficar se demais para você avaliar uma situação que você queira. Tá beleza? Tá beleza, pessoal? Pronto. Ó, seguindo. Mais o exercício aqui que eu vou pular. E aí tem um enquanto, tá? Vamos lá. Em ordem de... Aqui, pessoal, ó, o se você vai usar bastante, certo? O escolha você vai usar um pouco menos, só no caso que o se não der conta, ok? Agora aqui, ó, o enquanto, ele é algo que é um loop. Já ouviram falar nessa palavra? Loop. Já ouviram falar nessa palavra aqui? Loop. Isso. Então ele vai entrar no ciclo ali, ó, e só vai sair dali quando a condição estiver satisfeita, tá? Então esse comando ele é muito útil para você gerar listas, certo? Ou satisfazer uma situação. Por exemplo, ó, você tem o número 1 e você quer gerar uma lista de 1 até 1000, certo? Então você faz assim, ó. Eu tenho uma variável, essa variável é igual a 1. E você vai dizer o seguinte: some 1 a essa variável. E enquanto essa variável não tiver o valor 1000, você continue somando 1. Certo? Então ela vai somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. E ela vai fazer isso 1000 vezes até chegar no número 1000. Quando ela chegar no número 1000, eu termino o loop e vou e prossigo no meu algoritmo. Tá? Então, esse é o enquanto, certo? Em inglês, ele é o while, certo? Aqui, ó, no Scratch, esse comando tá lá, tá? No Scratch, deixa eu mostrar aqui. Ele tá com esse nome aqui, ó. Tô vendo em minha tela? Ó, no Scratch você tem o repita. O repita é o enquanto, tá? Ele vai fazer enquanto, então isso aqui é uma estrutura que você vai ficar fazendo. E o sempre. O sempre é um loop infinito. Caiu aqui, ele vai ficar executando para sempre. Certo? Sempre faz. Ou seja, você quer que um personagem fique se mexendo o tempo todo. Né? Então você coloca que ele sempre vai se mexer. Então, às vezes, você vai ter necessidade de utilizar um loop infinito, certo? Então você pode usar um enquanto desse, cuja condição nunca vai ser satisfeita. Ah, professor, e como é que eu vou sair do looping? Aí você pode dizer o seguinte, né? Quando você digitar uma tecla tal, aí ele interrompe o looping, certo? Quando você clicar, ou após tanto tempo, certo? Mas enquanto isso não for satisfeito, ele vai ficar ali, ó, repetindo aquela operação ali inúmeras vezes, né? Sem parar. Tá claro isso? Tá claro isso, pessoal? Ô, Certo? professor, aproveitando que o senhor abriu o Scratch, Uhum. como é que eu faço para o meu personagem andar para frente? Tem como? Normalmente ele anda na direção que ele tá. Exatamente. Eu queria que ele andasse para frente. Não tem como não, né? Tem sim. Você vai colocar para ele andar,
certo? E aqui, ó, na estrutura de movimento, você tem aqui a opção de mover quantos passos você quer que ele mova, certo? Então, ó, mova 10 passos, tá? E aí você vai colocar ele aqui para andar, e então ele vai andar essa quantidade de passos. Deixa eu colocar uma quantidade maior. Tem passos, certo? A qual ele vai andar, e então ele vai se deslocar, certo? Até que você. Deixa eu colocar aqui para iniciar aqui, ó, a bandeirinha. Não, assim eu consegui. Foi porque eu tinha utilizado um cenário que tinha um Ó, tá vendo? caminho. Um caminho até o castelo. Só que aí ele só andava nessa direção mesmo. De onde ele tá Aqui. para frente e frente. Não em direção ao caminho. Tá, Do cenário. aqui, ó, tem vá para a posição, certo? O que é isso aqui? Isso aqui, ó, ele tá nessa posição aqui, tá? Dessa forma como eu tô aqui, ele vai mover 100 passos e ele vai voltar para a posição original. Qual é a coordenada que ele tá aqui? Ele tá menos 139 para menos 35. Ah, eu quero que ele vá para cá. É 66 e 81. Então você pode dizer que ao final eu quero que ele vá para a coordenada 66 e 81, por exemplo. Certo? Você bota ele onde ele for. Ele vai andar e vai para lá. Certo? Viu o que aconteceu? Viu? Vi. Tá? Então aqui é a posição. Você tem que dizer qual a coordenada, onde é que você quer que ele. Não, qual o ponto, né, que você quer que ele pare. Certo? E, enfim, aqui você pode. Aqui nesse menu movimento, você tem então essas opções. Então, esse ponto que eu estou falando aqui, ó, no slide agora, é esse repita, tá bom? Então ele vai. Então, até que ele se mova 100 vezes, ele não vai sair daqui. Certo? E aí, por exemplo, eu poderia usar aquele espere para poder ele se movimentar mais lentamente, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, o que acontece é que ele vai aqui, ó, ficar aqui no looping e só vai para essa posição aqui quando ele terminar de fazer a interação. Ó, como ele está mais devagar agora, certo? E aí quando ele terminar a interação, ele vai para aqui, como ele fez. Você entendeu? Então, esse aqui é o comando enquanto. Então, enquanto ele não caminhar os 100 passos, demorando 0,5 segundos, né, de um passo para o outro, ele não vai para a posição 66, 81. Ele só vai quando ele terminar esse loop aqui. Tá? Entenderam? Ok. Vocês conseguem pensar em alguma utilização para o comando enquanto? Utilizando o exemplo do carrinho. Vocês conseguem pensar em algum uso para esse enquanto? Aplicando lá no carrinho? Dá um exemplo aí. Quem? Isso, né? Enquanto ele anda, o sensor ele vai varrendo, por exemplo, certo? E aí ele vai fazendo essa interação até parar, certo? Quando ele parar, ele vai varrer uma outra posição, certo? É importante dizer sempre o lado que ele vai fazer a varredura, né? No caso, você colocou aí frontal, certo? Ótimo. Perfeito exemplo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Estamos já no finalzinho, tá, pessoal? Ó, então aqui é o... Deixa eu aparecer para vocês aí. Então você tem aqui o enquanto, né? Que ele vai ficar nesse looping até terminar e sair com o lá. E aí a gente pode utilizar o enquanto para fazer várias análises, certo? Por exemplo, ó, se x e y são variáveis inteiras, né? Então, enquanto x for menor do que y, eu multiplico x por 2, até que esse número fique maior do que o outro,
certo? O que eu vou fazendo com isso? Eu duplico o valor de x até que ele exceda o de y. Porque eu vou multiplicando, né? Vamos supor que y seja 1000 e x seja só 2, certo? Então, 2 é menor ou igual a 1000. Enquanto 2 for menor ou igual a 1000, faça 2 vezes x. Então, 2 vezes 2, 4. Ele vai reavaliar. 4 é menor ou igual a 1000? É. 4 vezes 2, 8. 8 é menor ou igual a 1000? É. 8 vezes 2, 16. Então, ele vai fazendo isso até que em um momento x vai ter um valor que vai ser maior ou igual a y. Então, ele vai sair desse laço aqui. Entenderam? Pessoal, então vai ficar naquele laço ali, incrementando esse número no meu exemplo ali, ó, 2 vezes x, 2 vezes x, 2 vezes x, 2 vezes x, até que x cresça tanto que ele ultrapasse y e aí ele sai do laço. Tá bom? Enquanto ele não conseguir fazer com que x seja maior do que y, ele vai ficar ali, né, eternamente ali, até que isso seja satisfeito. Tranquilo? Então aqui um exemplo prático aqui no pseudocódigo, ó. O nome do algoritmo é dieta, certo? Então, todas as variáveis são do tipo inteiro, ou seja, só podem números não fracionados aqui, certo? Então, o nome da variável é peso atual, peso pretendido, né? P pretende, e meses. Os três são do tipo inteiro, tá? Tipo int lá, né? O inteiro é o equivalente à matemática ao z, certo, pessoal? O z, né? O inteiro ele pode ser de menos infinito a zero até infinito, sendo só números inteiros, né? Não pode número com vírgula aí, ok? Então começa o algoritmo, ó, escreva, né, o peso atual, aí eu coloco lá, né, coloco 70, por exemplo, leio. Escreva o peso pretendido, 60, e aí eu coloco em quantos meses eu quero sair de 70 para 60? Ah, 2 meses, né? Enquanto o peso atual for maior do que o peso pretendido, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o número de meses, certo? Ou vou diminuir o peso atual em 2, tá? Assumindo aí que eu vou perder, a minha meta é perder 2 quilos por mês, por exemplo. Quando o meu peso pretendido, então, for então, menor do que o peso atual, aí acaba o laço e aí escreve, né? Quantidade de meses para a dieta, escrevo a quantidade de meses aí que foi calculado, entendeu? Então, esse é o algoritmo bolado aqui. Para isso, ele vai ficar aqui, ó. Evidentemente, se quanto mais peso eu tiver de perder, mais meses eu vou precisar para poder perder essa quantidade de peso aí, certo? Aqui mais um exercício, tá? E a última interação aqui, estudo de repetição, é o para, certo? O para, ele é uma estrutura que você vai utilizar para fazer incremento, né? Para aumentar valores, certo? Então, ele é mais abrangente do que o enquanto, tá? Então, eu tenho o if, que é o se, eu tenho o while, que é o enquanto, tá? E eu tenho aqui a estrutura de interação, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, vocês vão precisar utilizar bastante lá. Vocês vão precisar utilizar bastante lá no Arduino, tá? Essa estrutura aqui, certo? Então, eu declaro o valor e aí eu tenho aqui uma estrutura aqui. Eu digo, ó, soma e i são minhas variáveis, elas são do tipo inteiro. Soma, o valor dele é 0. Então, para i de 1 até 100, faço o seguinte, soma mais i, certo? E aí eu faço o quê? Eu faço o incremento de 1, então eu vou somando aqui, certo? Eu vou somando aqui os 100 primeiros números e vou mostrar o resultado no final, certo? Eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, tá bom? E esse aqui seria o algoritmo para
isso acontecer. Ok? É isso, pessoal. Ó, são essas três estruturas aqui que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Então, eu tenho o para, que foi esse último, tenho o enquanto e tenho o se, né, que eu mostrei para vocês, certo? Vou colocar esse material aqui agorinha mesmo, tá? Vou colocar esse material aqui agorinha mesmo lá no Classroom, tá bom? E vou pedir então que vocês deem uma olhada nele e que vocês possam estudar, tá bom? Eu não vou deixar exercício para vocês fazerem, não. Eu quero que vocês estudem. Tem umas tarefinhas dentro desse material para vocês poderem fazer. Eu queria que vocês pudessem ler e tentar fazer as tarefinhas que estão lá, que é fazer algoritmo utilizando o se, daquele exemplo que eu dei lá, né? O enquanto e o para, que é esse agora. Beleza? Perguntas? Estamos no finalzinho aqui. E a gente volta na terça-feira, tá? Terça-feira a gente volta. Eu vou passar aqui para vocês a lista de frequência. Só um minuto. Peraí, tá? Já vou passar para vocês. Pessoal, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? É muito importante que vocês compreendam bem, tá, pessoal? Essas três estruturas, porque elas são a base de qualquer linguagem de programação. O se, o enquanto e o para. Pronto, pessoal. Então, se não tiver dúvidas, eu peço que vocês assinem a ata aí, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui, vou colocar tanto essa aula gravada quanto o material lá, e eu vou pedir que vocês, então, possam dar uma olhada no material e tentar fazer os exercícios desse slide aqui que eu vou colocar lá. Tá bom? Fechou? Obrigado aí a vocês, tá? Por favor, não saiam antes de assinar a ata. E terça-feira, às 16 horas, a gente retoma aqui a nossa disciplinazinha, tá? De lógica e algoritmos.